Fala galera, hoje a gente vai estar falando agora então sobre o finalzinho da nossa aula, né? Então a gente vai estar tratando um pouquinho agora então nessa aula de hoje sobre diagnóstico e sobre tratamento da dengue, tá? Vou tentar simplificar de uma forma bem rápida aí para não tomar muito tempo de vocês também. Se você já gosta desse conteúdo aí, já deixa seu like, já compartilha o nosso canal, já segue o nosso canal também aí, tá bom? Para que mais pessoas possam encontrar esse tipo de material aí, combinado, pessoal? Bom, vamos lá então. Quando a gente começa a falar aí no caso de diagnóstico da dengue, tá certo? A gente pode fazer o diagnóstico de várias formas aí, tá certo? Então a gente já viu que em relação ao diagnóstico que a gente pode ter no caso o diagnóstico sindrômico, tá certo? Que são os sintomas que a gente vai ter aí, os sinais e sintomas que a pessoa vai apresentar, só que também a gente pode lançar mão de algumas estratégias laboratoriais, tá bom? Só para começar, quando a gente fala de relação a sintomas que o paciente está apresentando, a primeira coisa que a gente tem que ter é o seguinte, que o paciente ele precisaria estar em uma área endêmica, tá bom? Então a gente precisaria estar tendo uma endemia, ou seja, vários casos acontecendo no mesmo local. Mais a febre, pessoal, mais a febre, tá bom? Então o paciente está numa área endêmica, mais febre, mais 2 ou mais sintomas daqueles que a gente já comentou, fecha o diagnóstico para dengue sintomático, tá certo? É aquele diagnóstico que a gente não precisa fazer nem exame para a gente falar. Pô, o paciente está numa área que a gente sabe que está tendo dengue, ele começou a apresentar febre, começou a apresentar cefaleia, dor retroorbitária e mialgia. Pessoal, não preciso nem pensar em mais nada para já começar a tratar esse paciente, tá bom? Então a gente já começa logo de cara, combinado? Porém, o que a gente também tem de artifícios aí para poder diagnosticar dengue? Então a gente também tem os exames laboratoriais, combinado? Então, quando a gente fala de exames laboratoriais, vou colocar só o labzinho aqui mesmo, tá, pessoal? A gente vai ter 3 exames principais, tá bom? São 3 exames principais. Então a gente vai ter o antígeno NS1, que a gente vai poder pesquisar o antígeno, a gente tem o isolamento viral e a gente tem a procura do IgM, do anticorpo, né, do famoso ELISA. Só que aqui é uma coisa que a gente tem que dividir um pouquinho. Por quê? Se a gente revisar de novo, olhar para aquele gráficozinho das fases virais, das fases da doença, a gente tem que lembrar que até o 5º dia a gente não tem anticorpo ainda no nosso corpo circulando, tá certo? Então, até o 5º dia não faz sentido eu procurar anticorpo. Então, olha só, é assim que a gente vai dividir, ó. Até o 5º dia, o que a gente vai fazer, pessoal? Ou a gente vai pedir o isolamento viral, tá certo? Isolamento viral, que no caso esse isolamento, pessoal, é o famoso RT-PCR, tá bom? Só que é muito caro, então a gente acaba não pedindo esse exame. Tá certo? Quem que a gente vai pedir? O famoso antígeno NS1, né? Que ele vai pesquisar partículazinhas do vírus que estão ali circulando na nossa circulação. Combinado, pessoal? Então, o NS1, ele é muito bom. Porém, ele é muito bom até o 3º dia de sintomas. Tá certo? Até o 3º dia de sintomas. Depois, ele já não é tão fidedigno. Claro que até o 5º dia a gente pode encontrar, mas até o 3º dia que ele é mais claro, que ele consegue realmente encontrar o que a gente está procurando ali. E como que eu vou lembrar disso daí? NS1, não são 3 letras? 3 letras, 3 dias. Então até o 3º dia a gente consegue achar esse cara aí, tá certo? E se a gente olhar até para aquele gráficozinho das fases da doença, lembra que a viremia ela tem um pico entre o 2º e o 3º dia, depois ela começa a cair novamente, né? Então, é assim que a gente vai fazer. Combinado, pessoal? Agora, se já passou do 5º dia, já indo para o 6º dia, então vamos até colocar aqui, ó, maior a 6, vou colocar maior a 6 dias, aí eu já posso procurar quem? O próprio anticorpo. A gente pede um ELISA, tá certo? Visando procurar o IgM. Deu positivo, pessoal? Show de bola! Vai embora, tá certo? Vai embora, segue a vida.
Aí tem um detalhe interessante, é o seguinte, eu não preciso confirmar o diagnóstico para já iniciar o tratamento. Esse eu já comentei com vocês nas aulas anteriores e aqui eu quero frisar mais uma vez. Eu não preciso, tá bom? E quando que eu vou pedir esses exames específicos aqui? Porque não é sempre que eu vou estar precisando pedir esses exames aqui. Porque pensa comigo, se eu estou em uma área endêmica, pessoal, então olha só que legal. No caso de suspeita, quando que eu vou pedir esses exames que a gente está falando? Se eu estou numa área endêmica ou numa epidemia, eu não preciso pedir para todo mundo. Eu só vou pedir para os pacientes, que a gente vai classificar daqui a pouquinho, eu vou fazer a classificação de cada paciente. Então, quando a gente estiver no meio de uma epidemia, eu só vou pedir para pacientes do grupo C ou do grupo D, que são pacientes graves, tá certo? Agora, sem epidemia, então, ou seja, eu estou num local ali que eu não tenho epidemia de dengue, não tenho nada. Porém, veio uma suspeita de dengue, eu tenho que pedir para todo mundo, tá bom? Para todos os pacientes. Por quê? É assim que eu vou poder avisar a vigilância sanitária que está começando a aparecer dengue de novo por ali, tá bom? Então, ó, se está tendo epidemia, eu não tenho necessidade de pedir para todo mundo. Agora, um local que não tem epidemia, que do nada começou a aparecer alguns casos suspeitos, aí sim eu vou precisar pedir, tá bom, pessoal? Aí eu peço para todos. Combinado? Bom, e aí a gente também tem um outro teste que a gente precisa fazer, que é a famosa prova do laço, tá certo? E aí, quando a gente fala de prova do laço, eu vou até colocar aqui em cima, ó, prova do laço. Pessoal, essa prova do laço, o correto era fazer com todos os pacientes, todo mundo, tá bom? E aí, um detalhe que eu quero deixar para vocês é o seguinte, ó. Todo paciente com suspeita de dengue deve fazer a prova do laço, porém, ela não dá diagnóstico de dengue, tá bom? Não faz diagnóstico de dengue. Ah, Thiago, então para que eu vou fazer essa prova aí? Essa prova, pessoal, ela simplesmente mostra pra gente a fragilidade dos vasos desse paciente. Então, se o vaso está mais frágil naquele paciente, aquele paciente tem uma maior propensão a complicar. Ele pode fazer uma dengue grave, ele pode piorar muito mais do que um paciente que não tem a prova do laço positiva, tá bom? Então ele pode agravar o quadro dele, porque está mostrando que ele está tendo um sangramento graças a uma fragilidade dos vasos dele, tá bom? E aí, como que a gente vai fazer a prova do laço? Pessoal, a gente vai utilizar a média da pressão arterial, tá certo? Ó, média da pressão arterial e não a pressão arterial média, que é diferente a soma ali. Como que a gente vai fazer a média da pressão arterial, pessoal? Simples, a gente vai pegar e vai medir a pressão do nosso paciente ali, tá certo? Então eu vou pegar a pressão arterial sistólica mais a pressão arterial diastólica e vou dividir isso daqui por 2. Exemplo, o paciente tem uma PA de 120 por 80, o que a gente vai fazer? 120 mais 80, 200. Divido por 2, quanto que vai dar? 100, tá certo? E aí o que eu vou fazer a partir daí? Eu vou inflar o manguito naquele paciente agora a 100 milímetros de mercúrio, tá certo? Então eu vou inflar o manguito a 100 milímetros de mercúrio, combinado? E vou manter ali por 5 minutos no caso de adultos, tá certo? 5 minutos no caso de adultos e 3 minutos no caso de crianças. Beleza, pessoal? E a partir desse momento, eu vou olhar para o braço daquela pessoa, tá certo? Então eu preciso esperar esse tempo, porque eu não vou fazer o desenho em qualquer lugar ali. Então eu vou olhar no local onde apresenta o maior número de petequias e vou fazer o quê? Vou desenhar um pequeno quadradinho, que tem que ter 2,5 centímetros, tá certo? De lado aí. Combinado, pessoal? Então eu pego onde tem o maior número de petequias, onde está mais vermelhinho lá, e faço esse quadradinho de 2,5 centímetros. Se em uma criança aparecer 10 ou mais petequias, já é prova do laço positiva. Se no caso do adulto aparecer 20 ou mais petequias, a prova do laço ela é positiva, tá bom, pessoal? E como eu disse para vocês, ela não faz diagnóstico, mas ela fala para mim, ó, seu paciente vai piorar. Então, aí a gente toma providências de onde a gente vai estar tratando esse nosso paciente, caso a prova do laço dele dê positiva. Tá bom? Então, em relação
a diagnóstico, esses são os diagnósticos que a gente pode estar fazendo. Claro que a gente também vai pedir o hemograma desse paciente, só que se a gente olhar de novo para aquelas curvas das fases da doença e pegar e fazer um hemograma, não faz muito sentido pedir um hemograma logo no começo da doença, logo no primeiro dia de sintoma. A gente viu que tem uma fase ali que é onde começa a alterar hematócritos, começa a alterar as plaquetas, que é a partir do terceiro, quarto dia, tá certo? Então, eu posso pedir o hemograma sim, porém faria mais sentido eu pedir o hemograma, no caso ali, lá para o terceiro ou quarto dia. Só que a gente também vai ver que eu tenho que pedir o hemograma para o paciente classificado como grupo B. A gente já vai chegar nisso daí. Então, eu posso pedir o hemograma, junto a gente pode pedir uma albumina, tá certo? A gente pode pedir enzimas hepáticas, pode pedir várias coisas, tá certo? Mas o principal que eu quero é olhar hematócrito e plaquetas, tá bom, pessoal? Bom, era em relação aos diagnósticos que eu queria comentar com vocês, era isso. Agora, para o tratamento, eu vou tentar pincelar de uma forma bem rápida de como é feito o tratamento, como o Ministério da Saúde pede para que seja feito o tratamento, tá bom? E vou tentar simplificar isso para vocês, tá certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente vai falar de tratamento da dengue é classificar os nossos pacientes. Mas antes de classificar, a gente também precisa dar um tratamento de suporte. Por quê? O paciente ele vai apresentar dor no corpo, tá certo? Então, ó, suporte. O paciente vai apresentar febre, o paciente vai apresentar um monte de coisas, tá certo, pessoal? Então, quando a gente fala de tratamento de suporte, aqui no caso sintomáticos, no que a gente está falando, né? Quem que eu posso dar para o meu paciente? Dipirona e paracetamol. Tá bom? Dipirona e paracetamol. Apesar de eu ser um pouco contrário ao paracetamol, tá lá no manual que a gente pode usar o paracetamol, combinado? O que eu não posso nunca dar ao meu paciente é AS. Porque eu já estou tendo um problema nas plaquetas. Imagina se eu dou um antiagregante plaquetário, tá bom? Outro cara que diz para não dar é o famoso AINE, tá bom? Porque pode ser que ele iniba o tromboxânia 2, pode inibir aí a agregação plaquetária, tá bom? Porém, já vi em alguns lugares que usam o ibuprofeno em lugar do paracetamol. Mas isso é uma coisa que eu não quero entrar nesse ponto de discussão agora, tá bom? O que é preconizado mesmo é a dipirona, que é o meu ponto de vista é o melhor, e o paracetamol. Combinado? Agora, como que a gente vai classificar os grupos, tá bom, pessoal? A gente tem que dividir esses grupos aqui, ó, em 4 tipos diferentes, tá bom? Então, a gente vai ter o grupo A, o grupo B, o grupo C e o grupo D. Combinado? E aí, o que a gente vai fazer aqui, pessoal? O que a gente vai fazer? Ó, o grupo A, como a gente costuma brincar, é aquele paciente que ele não é nem B, nem C e nem D. Né? Ele não tem nenhum do que a gente vai ver no B, no C e no D. É aquele paciente que apresenta sintomas, é o paciente sintomático. Tá bom? Porém que está bem. O paciente sintomático, que ele tem os sintomas, tem a suspeita, porém ele está bem. Já no grupo B, pessoal, é aquele paciente que ele vai ter a suspeita, tá certo? Ele vai ter a suspeita mais uma prova de laço positiva, tá certo? Ou ele vai ter risco social, ou gestante, ou pacientes com comorbidade. Tá certo? Então, ó, é esse que é o paciente do grupo B. Ele tem que ter a suspeita, mas um desses caras aí, ó, ou o laço positivo, ou ele tem a suspeita, mas laço positivo, ele é grupo B. Beleza. Ele é suspeita, mas tem risco social. A gente vai para o grupo B. Ele tem a suspeita e está gestante. A gente fica no grupo B. E ele tem a suspeita e tem comorbidade, insuficiência renal, insuficiência cardíaca, todas essas coisas, a gente classifica ele como grupo B, tá bom? Já em relação ao grupo C, o paciente que apresentou apenas um sinal de alarme, a gente já vai classificar como grupo C. E no grupo B, um sinal de gravidade, tá certo? Um sinal de gravidade, a gente já classifica como grupo D, tá bom? E aí, onde a gente vai tratar cada um desses pacientes aqui, ó, pessoal? Então, vamos devagar, né? Agora a gente dividiu quem é cada um desses caras aí.
Agora, onde eu vou tratar cada um desses caras aí, ó? Então, vou de novo aqui, ó. A, B, C, vou até fazer diferente aqui, ó. A, o B eu tenho que dar um pouquinho mais de espaço, o C e o D. Combinado, pessoal? Porque o que acontece, ó, no grupo A, o tratamento dele vai ser ambulatorial. Tá bom? Em casa. No grupo B, esse paciente aqui ele vai ficar no serviço em observação. Tá certo? Observação. Ele vai ficar em observação, porque a gente vai ter que pedir alguns exames para esse paciente aqui. No grupo C, ele vai ser internado na enfermaria. Tá bom? E o grupo D, CTI. Tá bom? Porque já é um paciente grave. Então, esses são os locais onde a gente vai estar tratando cada um desses pacientes. E como vai ser o tratamento que a gente vai estar falando de cada um desses pacientes? Pessoal, é suporte. Não tem, infelizmente, para dengue, a gente não tem um antirretroviral aí que realmente funcione, que sirva para tratar a dengue, tá bom? Então a gente vai tratar sintomas e dar suporte. E o suporte que a gente está falando aqui, a gente já viu pela fisiopatologia que o paciente está perdendo líquido. Então o que a gente vai fazer? A gente vai dar líquido para esse paciente. Tá bom? Então vamos lá. O paciente do grupo A, a gente já ele vai estar no ambulatório. O que a gente vai fazer? É hidratação. Só que aqui é hidratação oral. Tá certo? Hidratação oral. E aí, o que a gente tem aqui? Ó? A gente vai fazer uma hidratação de 60 ml por quilo por dia desse paciente. Lembrando que dessa hidratação aqui, ó, 1/3 deve ser soro de reidratação oral. Aquele sorinho que a gente fala lá da pediatria, né? E 2/3, pessoal, líquidos em geral. Chá, água, suco, qualquer outra coisa. Combinado? E um detalhe interessante aqui. Essa hidratação, ela deve permanecer até 48 horas após a melhora da febre. Tá certo? Melhora dos sintomas aí no caso, ou afebril. Tá certo? Eu vou pôr a melhora da febre. Porque a gente viu que a febre, quando ela baixa, é quando o paciente está mais propenso a piorar. A gente viu naquele quadrinho, no gráfico das fases, né? Quando a febre ela diminuía lá no 4º dia, era quando o paciente poderia apresentar o choque. Então, eu continuo essa hidratação até 48 horas de paciente afebril. E sempre instruir o paciente, qualquer um dos sinais de alarme que ele apresentar, voltar imediatamente para o serviço. Tá bom? Agora, grupo B. A gente já falou que o grupo B é aquele paciente que tem a suspeita, mas uma daquelas coisas que a gente falou, ou laço positivo, ou gestante, ou comorbidade, tá certo? Ou risco social. E aí, o que a gente vai fazer aqui, pessoal? Esse cara, a gente já falou que ele vai ficar em observação no serviço. Porém, durante esse período de observação, a gente vai fazer a hidratação dele igualzinha à do grupo A, tá bom? Vou fazer uma hidratação via oral de 60 ml por quilo por dia. Combinado, pessoal? Então a gente faz essa hidratação. Porém, aqui a gente também tem que pedir um hemograma. Tá certo? Eu vou pedir um hemograma e enquanto o paciente está esperando esse hemograma chegar, eu vou fazendo essa hidratação igual ao grupo A. Tá certo? Ó, igual ao grupo A. Beleza? E aí o que acontece? Chegou o hemograma, eu vou olhar para o hemograma. Só que principalmente quem eu quero ver no hemograma é o hematócrito, pessoal. É o hematócrito desse paciente aqui. Porque lembra, perdia fluido para o terceiro espaço, o hematócrito aumentava. Tá certo? Então esse vai ser o parâmetro para eu ver para onde que eu vou seguir a partir de agora. Combinado? Então, o que a gente tem aqui? Ó? Se o hematócrito desse paciente está normal, ele vai para casa, como grupo A, igual o grupo A, tá certo? Então, ele vai para casa e vai ser tratado igual o grupo A. Agora, se esse hematócrito estiver elevado, pessoal, tá elevado esse hematócrito aqui, eu reclassifico o meu paciente como grupo C, tá certo? Eu vou reclassificá-lo como grupo C. Então, ó, hematócrito normal,
tchau, casa, hidratação até 48 horas após a melhora da febre e retorno a qualquer sinal de alarme. Agora, hematócrito elevado, grupo C. Pego esse cara e coloco ele no grupo C. E o grupo C a gente já falou que ele vai ser internado, pessoal. E como que vai ser a hidratação desse paciente do grupo C? A partir de agora a gente não faz mais hidratação VO, tá certo? Agora é venosa, a gente vai fazer hidratação parenteral, tá certo? Hidratação parenteral com solução salina. E a hidratação que a gente vai fazer desse paciente, pessoal, é 20 ml por quilo em 2 horas. Isso daqui a gente chama de fase de resgate, tá bom? Fase de resgate. E aí eu posso fazer esse resgate até 3 vezes, tá bom? Eu posso repetir esse resgate até 3 vezes. Fui lá, fiz uma vez, reavaliei o paciente e não melhorou. Faço de novo, mais um resgate, 20 ml por quilo em 2 horas. Reavaliei de novo, não melhorou. Faço mais uma vez, tá bom? Então eu posso fazer até 3 vezes. Então vamos lá. Fiz o resgate. O paciente melhorou? Vamos até colocar aqui, ó. O paciente melhorou? Interrogação. Se o paciente melhorou, aí eu vou passar para manutenção. E a manutenção vai ser de 25 ml por quilo em 6 horas. E aí eu vou observando esse paciente até eu reclassificá-lo novamente ao grupo A. Tá certo? Até eu diminuir ao grupo A, ou até dar alta para esse paciente. Agora, fiz toda a reposição. Fiz o resgate 3 vezes. Olhei lá, vi que meu paciente não melhorou de jeito nenhum. Tá certo? Ele não melhorou. O que eu vou fazer? Eu vou reclassificá-lo agora para grupo D, pessoal. Lembrando que o grupo D ele já pode ser direto, tanto C quanto D, direto. Se o paciente já tem sinal de alarme, eu já classifico ele como grupo C. Eu não preciso nem esperar o grupo B ali, né? Agora, se o paciente já tem sinal de gravidade, eu já classifico ele como grupo D, sem precisar fazer essas reposições aqui, sem precisar fazer isso, tá bom? Isso daqui eu estou escalonando o nosso diagnóstico ali. Lembra que eu falei, o paciente ele era B, que não melhorou, tá certo? Que tinha risco para C. Aí o C que não melhorou, a gente vai reclassificá-lo como D. Combinado, pessoal? Então é assim que eu quero que vocês pensem a partir de agora. Porém, eu já posso ir para o C direto, basta ter um sinal de alarme. Ou eu posso ir para o grupo D direto, basta ter um sinal de gravidade, tá bom? E aí, quando a gente fala de grupo D, pessoal, olha só. O grupo D é aquele paciente que já está muito grave. Muito grave. E aqui a hidratação ela tem que ser muito grande, tá bom? Hidratação parenteral, lembrando que esse paciente, se possível, ele vai ter que ser tratado no CTI, tá bom? E aqui agora, ó, é 20 ml por quilo em 20 minutos. Olha só a diferença agora, em 20 minutos. Isso daqui é a dose de ataque, pessoal. E eu também posso repeti-la até 3 vezes, tá bom? Até 3 vezes eu posso fazer essa dose de ataque no meu paciente aí. Combinado? Aí o que eu vou fazer? De novo, pessoal. Melhorou? Fiz a dose de ataque. Meu paciente melhorou? Se a resposta for sim, eu vou reclassificá-lo como grupo C. Olha só que interessante. Eu volto esse paciente ao grupo C, desde o início do meu grupo C. Eu vou fazer 20 ml por quilo em 2 horas e de novo vou lá olhar meu paciente. Melhorou, ele vai para a fase de manutenção. Então, se o meu paciente ele é grupo D, fiz a hidratação de 20 ml por quilo em 20 minutos e o meu paciente melhorou, eu vou fazer o grupo C inteiro novamente. Eu volto para o grupo C inteirinho novamente, tá bom? Desde o começo do grupo C. Agora, não melhorou, pessoal? Aí, sinto muito, mas é aquele paciente que provavelmente vai a óbito. A gente pode tentar várias coisas aí, tá certo? Aí aquele paciente que já está chocado, então a gente pode tentar a nora para tentar elevar a PA desse paciente, a gente pode tentar albumina. Lembra que esse paciente ele está perdendo a albumina, né? E a gente pode tentar a albumina para tentar manter a pressão oncótica dentro do vaso, tá certo, pessoal? Mas é aquele paciente que provavelmente vai evoluir com muita gravidade e pode ir a óbito. Combinado? Então, o que a gente faz quando a gente está falando de tratamento da dengue é tentar não deixar o nosso paciente chegar aqui, ó,
Nem o C o correto não seria, porém, o C às vezes o paciente já chega no grupo C pra gente, tá bom? Então, o que eu não quero é chegar no grupo D, porque eu posso levar esse paciente a um quadro que a gente não gostaria. Combinado, pessoal? Bom, em relação a diagnóstico e tratamento, era isso que eu tinha para falar com vocês. Espero que tenham gostado desse conteúdo aí, espero que tenha ajudado nessas aulas de dengue para vocês, tá bom, pessoal? Então, igual eu falei, deixa o like aí, segue o nosso canal, compartilha esse vídeo com a galera aí e a gente se vê numa próxima aula. Um abraço a todos.